Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje nós vamos mergulhar nas ideias que estão moldando a forma como a gente trabalha, lidera e, principalmente, como a gente se conecta dentro das organizações. Um tema super necessário. Com certeza. Porque, olha, todo líder já passou por essa frustração em algum momento da carreira. A estratégia perfeita está lá, desenhada nos slides, os orçamentos foram aprovados pelo conselho. Tudo lindo no papel, né? Exato. Tudo milimetricamente calculado. Mas aí quando se olha para a equipe na linha de frente, parece que cada um está remando por uma direção completamente diferente. É a famosa lacuna invisível entre a sala de reuniões e o dia a dia. Isso. E é exatamente essa lacuna que o nosso material de hoje tenta resolver. Para quem está ouvindo a gente, nós vamos analisar um território que, à primeira vista, pode parecer pertencer muito mais ao mundo das artes ou, sei lá, do entretenimento, do que ao ambiente corporativo. O storytelling. O próprio. Vamos falar sobre o poder oculto da narrativa, o storytelling, dentro da gestão de programas. E para guiar essa jornada, nós temos em mãos fontes fantásticas. Uma transcrição de aula chamada 5 Histórias do Programa Inspirador e um documento de visão geral que destrincha todos esses conceitos. E que material rico, viu? Muito. A missão da nossa análise de hoje é justamente entender como essa capacidade de contar histórias não é só um talento artístico reservado a pessoas naturalmente carismáticas, sabe? Mas sim uma ferramenta estratégica vital. E essa distinção inicial é o ponto de partida ideal para a nossa conversa de hoje. Porque existe um mito muito perigoso mesmo no mundo corporativo, de que usar narrativas na gestão significa criar contos de fadas. Adoçar umas notícias, né? E isso, adoçar as coisas ou enfeitar a realidade com pura ficção. E a tese central do material que estamos analisando vai na direção exata e oposta. Trata-se de pegar uma estratégia complexa, que na maioria das vezes é seca, super técnica e impenetrável, e traduzir isso. Traduzir para algo que conecte as pessoas de verdade. Perfeito. Traduzir para algo que consiga conectar 3 elementos fundamentais do ser humano: a mente, o coração e a mão. Mente, coração e mão, achei isso muito forte. É brilhante. A mente precisa entender a lógica e a viabilidade do plano. O coração precisa sentir a inspiração e o propósito por trás daquele esforço todo. E a mão, a mão precisa saber exatamente qual trabalho tático executar na segunda-feira de manhã. Sem a mão sabendo o que fazer, não adianta nada a mente e o coração estarem alinhados, né? Exatamente. O objetivo final de qualquer gerente de programa é alinhar múltiplas frentes de trabalho em torno de uma única expectativa. Então a narrativa não é um enfeite. Ela é o veículo logístico que transporta esse alinhamento do papel para a realidade. Ok, vamos desvendar isso então. Porque a primeira coisa que realmente salta aos olhos nessas anotações é o peso brutal que se dá à comunicação na rotina da liderança. Ah, sim, não é brincadeira. Não mesmo. A gente não está falando de mandar um e-mail de atualização ali na sexta-feira e dar o trabalho por encerrado. Aquele e-mail que ninguém lê. Exato. O gerente de programa precisa dedicar um tempo massivo, uma parcela gigantesca do seu foco, só para se comunicar e calibrar essa mensagem. Não é algo que pode ser deixado para o final do dia, sabe? Ou tratado como um detalhe de recursos humanos. E as fontes deixam claro que essa narrativa precisa vir de um lugar genuíno. A energia que a liderança transfere é exatamente o que a equipe vai perceber e absorver. Se o líder recita a estratégia como quem lê o manual de instruções da geladeira, a equipe vai executar o trabalho com aquela mesma apatia. Faz todo sentido. Mas se a história for contagiante, o ambiente muda. Muda completamente. E tem um detalhe estratégico muito inteligente aqui. O alvo inicial dessa inspiração toda não é a empresa inteira. O foco precisa girar primeiramente em torno daquela equipe direta do programa. O núcleo duro ali, é? Isso. A lógica é que, uma vez que esse núcleo duro do projeto está blindado e inspirado, esses próprios membros ganham a capacidade de expandir essa inspiração por toda a teia de stakeholders estendidos. E olha, o que é fascinante aqui é a engenharia por trás da construção dessa narrativa.
Porque o processo não começa com o líder entrando na sala e fazendo grandes discursos prontos. Não, começa com investigação. Investigação. O material argumenta que o aspecto central depende de fazer as perguntas orientadoras corretas antes de abrir a boca. A pergunta fundamental é: por que esse programa é significativo? E a genialidade está na segunda pergunta, que é muito mais crítica. Significativo para quem? Exatamente, significativo para quem? Ou seja, sobre qual perspectiva a gente está construindo essa história. Um erro super clássico de gestão é a liderança assumir que a sua própria perspectiva é a única que importa. A perspectiva baseada em bônus, corte de custos. Sim, coisas que interessam à diretoria. Mas a história não deve ser contada sob a lente de quem gerencia. Ela precisa ser construída no contexto de quem vai executar o trabalho. E também dos stakeholders que serão impactados por aquela mudança toda. E é aí que a aula introduz um conceito técnico que eu achei sensacional. Eles pegam emprestado da gestão de projetos clássica, mas aplicam direto na comunicação, que é a elaboração progressiva. A elaboração progressiva é o coração da adaptabilidade. Nossa, e essa ideia muda completamente o jogo, porque ela destrói aquela noção ultrapassada de que a história de uma iniciativa é escrita no primeiro dia, colocada num slide de visão e cimentada em pedra para sempre. Como se não mudasse nunca mais. Pois é. É como se a narrativa de um programa longo fosse uma série de televisão, sabe? E não um filme de 2 horas. Adoro essa analogia. Porque na primeira temporada, tipo no mês 1 do programa, a história é sobre esperança. É sobre o grande problema que vai ser resolvido, a visão de futuro, mas aí lá pelo mês 18... Quando todo mundo já está exausto... Isso. A equipe está lidando com bugs no sistema, resistência política de outras áreas. A história não pode ser a mesma do mês 1. A mensagem precisa ser atualizada para reconhecer essa fadiga, celebrar as vitórias pequenas e lembrar por que a dor de agora vale a pena. E essa analogia da série ilustra de forma perfeita a mecânica da coisa. A elaboração progressiva significa aceitar que a história não é estática, entende? Você não pode realizar um evento gigante de lançamento e achar que a comunicação está resolvida pelos próximos 2 anos. O famoso lançou tá feito. Que nunca funciona. O nível de maturidade da organização muda, os desafios táticos mudam drasticamente e, sendo bem sincera, frequentemente os próprios membros da equipe e os stakeholders mudam. As pessoas entram e saem do projeto. Exato. Então é um exercício contínuo de reflexão. A liderança tem que avaliar sempre quais aspectos daquela narrativa original ainda ressoam e quais precisam evoluir para a mensagem continuar urgente e relevante. Nossa, aqui que fica muito interessante. Porque a teoria de manter uma história viva é linda, mas para sustentar tudo isso sem que a equipe se perca, o material apresenta uma ferramenta prática que eles chamam de a arma secreta. A famosa carta de equipe do programa. A carta de equipe. E confesso para você que quando eu li isso, bateu aquele ceticismo inicial. Sabe como é quando a sugestão para melhorar engajamento é criar mais um documento? A reação natural de quem vive o mundo corporativo é revirar os olhos. Mais um PDF para a gaveta. Né? Já não basta o charter tradicional do projeto, com dezenas de páginas de escopo, matriz de riscos, mas a aula faz uma distinção brutal aqui. O charter do programa alinha o propósito financeiro e técnico. Já a carta de equipe é voltada exclusivamente para a equipe. É o espaço onde o componente humano e comportamental é levado a sério. E documentado. O seu ceticismo é totalmente justificável. Muita gente pensa assim. Mas a carta de equipe atua como uma infraestrutura invisível. É lá que se definem as normas operacionais. O básico que precisa ser dito. Sim, por mais elementar que pareça. As anotações apontam que grupos de profissionais brilhantes fracassam direto porque nunca dedicaram tempo para alinhar o básico. A carta documenta como a colaboração acontece na prática? Tipo, ligar a câmera na reunião ou não? Isso. Quais são as regras para o uso de câmeras? Qual é o tempo de resposta aceitável para um e-mail urgente, em comparação com uma mensagem no chat da empresa? E a autonomia para tomar decisão também, né? Fundamental. Quais são as expectativas exatas sobre isso? Ao documentar essa logística do dia a dia, a gente garante que a interação apoie o trabalho
em vez de virar um obstáculo ou gerar ansiedade. E vai além da logística. Vai para os valores. É o lembrete constante do propósito maior. Não é só entregar um software, é sobre a dinâmica que o grupo quer criar e os valores que escolhem exemplificar enquanto resolvem os problemas. E isso leva a gente para a parte que, honestamente, eu acho a mais difícil para qualquer grupo de seres humanos trabalhando sob pressão. A resolução de conflitos. Ah, o calcanhar de Aquiles das equipes. É surpreendente ver como a carta de equipe entra em áreas realmente delicadas. A grande sacada é que ela serve para alinhar essas expectativas difíceis num momento de paz, sabe? Antes do incêndio começar. Exato. Imagine a situação clássica. Duas áreas divergindo profundamente sobre uma prioridade. Em vez de escalar direto para a diretoria e criar um atrito político gigante, a carta já tem uma regra pré-acordada. Os líderes têm 48 horas para sentar e resolver. Perfeito. Eles sentam, analisam os dados e alinham a solução antes de virar um alerta vermelho lá para o comitê executivo. Esse nível de acordo prévio é o que salva a sanidade de um programa. E a aula menciona que a carta deve conter também expectativas sobre como interpretar certos tons de comunicação. E indo ainda mais fundo, como lidar com a falta de desempenho dentro da própria equipe. Isso é muito sensível. Muito. Se um membro não está entregando, como os outros reagem? Como os profissionais cobram uns aos outros sem criar um ambiente tóxico? O documento dá o vocabulário e a permissão para que um colega cobre o outro de forma profissional, baseado no que foi acordado. Sem virar um ataque pessoal. Isso. É um contrato crítico de convivência, essa base sólida que permite que a narrativa do programa sobreviva intacta quando a crise inevitável chegar. Agora, trazendo essa base para a nossa realidade atual, a aula levanta um desafio moderno muito pertinente. Como a gente mantém essa energia? Como garante que a carta seja vivida na prática quando existem barreiras gigantes de tempo e espaço? O desafio do trabalho remoto. Pois é, estamos falando de distâncias geográficas, daquela falta de interação no corredor, do peso do trabalho virtual, especialmente em equipes multinacionais operando pelo globo todo. Onde o início do dia de um é o fim do expediente do outro. Exatamente. A comunicação assíncrona domina. É nesse cenário caótico que a análise introduz o poder da personalização e a importância crítica do contexto. O material usa o termo tailoring, que é o ato de costurar a mensagem sob medida. E se conectarmos isso ao panorama geral das organizações, esse tailoring é a linha tênue entre uma narrativa de mudança que engaja e uma que é sumariamente ignorada. Não tem template mágico, né? De jeito nenhum. O sucesso depende integralmente da leitura do contexto. Entender a cultura operacional é o primeiro passo. As singularidades culturais combinadas com a realidade do trabalho virtual em cada região. É muita variável para gerenciar. Inúmeras. Qual é a prioridade número 1 daquela unidade de negócios específica hoje? Qual é o nível de maturidade dos processos locais? A definição de sucesso para a equipe de finanças é a mesma que para operações? Provavelmente não. Não é. Sempre que qualquer um desses fatores mudar, a roupagem da história precisa ser ajustada, recosturada. Sabe, a analogia perfeita para entender o tailoring não é pensar em traduzir um e-mail do inglês para o português. É como afinar um instrumento musical para diferentes acústicas. Que imagem maravilhosa! Porque a mesma música precisa ser tocada de forma diferente dependendo do público. Por exemplo, a liderança vai apresentar o programa para a equipe de engenharia lá na Alemanha. Eles querem dados. Exato. A narrativa precisa destacar os dados técnicos, a robustez da arquitetura, a eficiência bruta do processo. A lógica fria funcionando. Mas aí, na manhã seguinte, a mesma história vai ser contada para a equipe de vendas em São Paulo. Aí a vibração é outra. Totalmente outra. O foco muda completamente. A história precisa mostrar como a ferramenta vai eliminar a burocracia do dia a dia, como vai encantar o cliente na ponta e acelerar as vendas. É o mesmo programa, mas moldado para as dores de quem escuta. Exatamente. E dominar essa técnica exige que a liderança desenvolva a habilidade de ler o estado de espírito da organização. Ao longo de um programa que pode durar anos, a confusão sobre papéis é inevitável. A névoa da guerra do corporativo. As urgências diárias tomam conta e as pessoas esquecem porque estão participando daquelas reuniões semanais. O entusiasmo vira pura obrigação.
E nesse momento, a narrativa atua como correção de rota. Para trazer o pessoal de volta aos trilhos. Isso. Ajustar a história para lembrar do retorno sobre o investimento, e não só o ROI financeiro, mas o valor prático para o ambiente de trabalho. É resgatar a atenção e lembrar do grande porquê. E a mecânica disso importa, né? O canal que você usa. Muito. A história tem que ter um fluxo lógico. Saber quando um vídeo curto é melhor que um texto longo, ou quando uma conversa 1 a 1 resolve o que um e-mail para 50 pessoas jamais conseguiria. E falar sobre a forma de apresentar história nos leva a uma reflexão brilhante que a aula faz. Sobre as abordagens de entrega do projeto. A cadência da narrativa muda drasticamente dependendo de como a gestão estruturou o trabalho. Ágil versus cascata? Isso. Vamos pensar no contraste clássico. Se o programa usa o tradicional em cascata, o waterfall, a história tem um ritmo quase teatral. Bem estruturado em fases. Fases longas e distintas. A comunicação acontece ao redor de grandes eventos de governança, como aprovar um design. São grandes blocos de informação. Mas, por outro lado, se a entrega for ágil e adaptativa... A liderança não pode esperar o fim do trimestre para contar a história. De jeito nenhum. A agilidade muda completamente a exigência. No ágil, a narrativa tem que ser fluida, onipresente. O líder adapta a história para as cerimônias contínuas. As reuniões diárias, revisões de sprint, retrospectivas. Como o escopo muda, a cada 2 semanas a história precisa acompanhar, né? Sim. As oportunidades de reforçar a mensagem são mais frequentes e mais curtas. O formato tem que ser ágil, sem perder a essência da visão de longo prazo. Essa fluidez do ágil exige muita clareza para não gerar caos. Mas, independente se é cascata ou ágil, o material é muito categórico sobre um elemento que não pode faltar no desfecho. Sabe, isso levanta uma questão importante, que é o propósito utilitário de tudo isso. A história não é contada só para entreter. Ela deve culminar inexoravelmente num plano de ação claro. O famoso call to action. Esse stakeholder deve fazer nos próximos 5 minutos, após fechar esse e-mail ou terminar de ver essa apresentação. O objetivo final da empatia e do ajuste de contexto é encontrar a alavanca certa para engajar a pessoa naquele momento exato. Ela precisa saber onde colocar as próprias mãos. Exato. Inspiração pela inspiração é vazia nos negócios. Narrativa eficiente gera movimento coordenado. Certo, então o que tudo isso significa para quem está na linha de frente liderando projetos e pessoas? A grande lição que fica, para quem acompanha a nossa análise hoje, é que histórias inspiradoras e equipes alinhadas não são acidentes felizes. Não caem do céu. Não surgem no bate-papo da máquina de café. A narrativa é uma ferramenta estratégica, intencional. Requer fundações sólidas como a carta de equipe e exige manutenção contínua. Tem que ser moldada pela empatia, pelos choques culturais e pelo ritmo de entrega. E o verdadeiro valor de dominar essa engrenagem toda é proteger a atenção da sua equipe. A gente opera numa sobrecarga de informação absurda. O ruído de urgências é ensurdecedor. Totalmente. Então, a personalização impecável da história garante que a mensagem seja recebida como um sinal claro nesse caos. Quando o líder ajusta a narrativa, ele elimina desperdício de energia. É um sistema de proteção para evitar o cinismo que a má comunicação gera. É um equilíbrio fascinante mesmo. Tocar a mente e o coração suportado por processos lógicos para guiar as mãos da equipe. E, para encerrar, fica uma reflexão instigante. O material mostra como a liderança protege e adapta a narrativa oficial. Mas a natureza humana abomina o vácuo, né? Exatamente. E quando os próprios stakeholders, baseados nos medos deles, começam a criar e espalhar suas próprias versões concorrentes da história pelos corredores da empresa. Como um líder recupera as rédeas de uma narrativa que ganhou vida própria e fugiu do roteiro? Uma excelente provocação. Fica esse pensamento para quem nos ouve debater e observar nos próprios ambientes de trabalho. Muito obrigado pela companhia em mais essa exploração a fundo e até a próxima.